Olá, alunos do nono ano, que é o professor Michael Douglas, novamente com vocês para mais um kit de atividades. Agora para o nosso 10º kit de atividades, vamos falar agora um pouco sobre os isótopos. Leio o livro de vocês na página 116 para que vocês consigam responder. Vamos à primeira questão. A primeira questão diz: leia a página 116 do livro didático e marque a resposta correta. O que são isótopos? Aí lá no livro de vocês vão ler, e lá está bem claro sobre os isótopos, que no caso os isótopos são elementos químicos de mesmo número atômico, então você está se referindo ao mesmo elemento químico, por exemplo, carbono 12, carbono 14, no caso o hidrogênio 1, 2 e 3, porque no caso para o hidrogênio são 3 isótopos, então, mas todos eles são hidrogênios, então se trata do mesmo elemento químico. O que vai variar é a massa desses elementos químicos. Então vocês observem e marquem a correta. A página 117 também falando sobre os isótopos, mas são isótopos radioativos. Aí a pergunta é: o que são isótopos radioativos? Aí na primeira vocês já viram o que são isótopos, aí no caso os radioativos são aqueles que emitem radiação, então fica bem claro, né? São átomos que não estão estabilizados, e por não estarem estabilizados, ele acaba emitindo partículas. Então, essas partículas são radioativas e podem ser danosas para o ser humano. Essas partículas podem ser alfa, beta ou gama. Então, no caso, são átomos instáveis, certo? Então, observem aí direitinho e marquem a correta. Um exemplo de isótopo radioativo é quem? O cloro, o hélio, o argônio ou o urano. O hélio é um gás nobre, o argônio também é um gás nobre, então eles não sofrem nenhum tipo de decomposição, pelo contrário, eles são bem estáveis, eles possuem uma estabilidade muito boa. O cloro é muito usado na cloração de água e tudo, então. E tem o urânio. O urânio, ele é um elemento químico bem pesado, de massa 235, tem o 236, então ele é bem pesado. E aí vocês observem aí e marcam qual deles que é radioativo, que emite radiação, que é perigoso, que é usado em usinas nucleares. É o cloro, o hélio, o argônio ou o urânio? Marquem a correta. A quarta questão: dependendo da intensidade, do tempo de exposição e do tipo de radiação a que uma pessoa fica exposta, pode haver danos aos tecidos humanos. Aí para você dar exemplos desses problemas que podem acontecer ao corpo humano. É bem claro, né, que uma pessoa que se expõe à radiação com o tempo, ou dependendo da quantidade de exposição que ela sofrer, ela vai ter algum tipo de dano ao corpo e que pode levar até a morte. Então vocês vão dar exemplos aí de problemas que no caso pode ser desde uma pequena vermelhidão na pele até um câncer grave. Então vocês vão ver direitinho aí mais exemplos e citam, tá bom? Quinta: o que é o processo de transmutação do estudo da radioatividade? Aí a letra A: mudança no número de prótons de um átomo fazendo se transformar em outro elemento químico. Mudança no número de nêutrons. Letra C: mudança no número de elétrons. E letra D: mudança no número de nêutrons e elétrons do átomo fazendo se transformar em outro elemento químico. Para que ocorra a mudança de um elemento químico, pessoal, de um elemento químico X para um elemento químico Y, precisa ter uma mudança no número de prótons deste. Se vocês observarem, a mudança no número de prótons, tá bom? Aí ele vai se transformar em outro elemento químico. Então, vocês observem onde é que fala. Aqui fala o número de nêutrons, fala o número de elétrons, número de nêutrons. Para que ocorra a mudança de um elemento químico, para que ocorra a transmutação, precisa que ocorra a mudança no número de prótons, porque ao mudar o número de prótons, você vai ter exatamente a mudança de um elemento químico para o outro. E é isso que diz a transmutação, a mudança de um elemento químico para outro. Ele é um elemento químico X e transforma em um elemento químico Y. Por exemplo, o urânio, ele quebra e vira, por exemplo, um radônio.
um elemento químico que é até radioativo, mas é bem mais leve. O tempo necessário para que metade de uma amostra de material radioativo se desintegre é chamado de quê? Para que metade daquele material radioativo se desintegre, no caso dos elementos químicos que são radioativos, no caso é chamado de meia-vida. Então a meia-vida de um elemento químico é a metade de uma amostra daquele material para que ele se desintegre totalmente. Então você tem, por exemplo, 1 quilo, aí passou a meia-vida dele, e daqui a pouco só tem meio quilo, aí depois ele se desintegra de novo, meia-vida, aí vai ter só 250 gramas, e assim vai, até ele se desintegrar totalmente. Sétimo, o tempo de meia-vida do átomo de urânio 235 é qual? Vocês vão ver isso na página 117. É bem longa a meia-vida dele, do urânio 235. Aí temos as opções de 704 anos, B, 704 mil anos, C, 704 milhões de anos, ou letra D, 1 bilhão de anos. Então você tem átomos que se desintegram mais lentamente, como é o caso do urânio, e tem aqueles que se desintegram rapidamente, como é o caso do iodo, que as pessoas até fazem exame com iodo radioativo para detectar algum tipo de problema no corpo, e eles usam lá no exame o iodo, porque ele se desintegra rapidamente e não causa nenhum problema nos tecidos humanos. E aí vocês observem na página 17 e coloquem qual é a meia-vida do iodo, tá bom? E aí a gente encerra essas 8 questões dessa atividade, tá bom? Até mais, tchau para todos.